Glória ao nosso Deus, muito boa noite, povo lindo de Deus, sejam bem-vindos à nossa oração da noite, mais um dia juntos, mais um fim de noite, agradecendo a Deus por mais um dia poderoso que o Senhor nos sustentou, que o Senhor derramou sua misericórdia, que o Senhor nos guardou, um dia em família, um sábado de paz, nós estamos dando glória a Deus, porque hoje nós batizamos um irmão, filho do pastor Raimundo Pereira, meu irmão, nosso irmão aqui em casa, certo? E foi uma grande bênção, um grande milagre de Deus na nossa família. Quero mandar um abraço aos nossos irmãos do Ministério Canaã, pastor Jessé, pastor Davi, pastor Jeter, né? Esse ministério tão poderoso e abençoado. Glória a Deus por esse ministério. Então, como foi seu sábado? Foi um sábado maravilhoso, bênção de Deus. Então vamos chegando, vamos entrando, seu like abençoa vidas, compartilhar também abençoa vidas, tá? E se inscreve no canal. Se você é novo aqui, já vai, clica nesse botão inscreva-se aí, marca o sino do lado de todas para você receber as nossas notificações. Nós estamos em 2 horários, 7 e 7 da manhã, os capítulos do dia do plano de leitura da Bíblia, lendo a Bíblia em um ano, tá? Fica gravado, temos uma playlist com o plano todo, você pode começar daqui, do primeiro dia, do jeito que ficar melhor, mas venha para ter o seu processo aí de leitura da Bíblia toda em um ano. E sempre 22h30 aqui, fechando as nossas noites, nosso dia, agradecendo a Deus, aquietando o coração. Quero declarar que você vai dormir muito bem essa noite, será uma noite maravilhosa. Estamos passando por Atos dos Apóstolos, que livro poderoso. Cada episódio sobrenatural, e hoje você vai ver um livramento divino. Atos capítulo 12, já pega a sua Bíblia também, tá? Já fica com ela do lado aberta aí. Quero lembrar você, o nosso livro de oração está fixado aqui em cima das mensagens, essa barra azul onde você está vendo boa noite, deixe seu pedido no livro de oração. Clica aí, tem um link de um formulário para você deixar cadastrado o seu pedido e nós orarmos juntos, concordarmos com o milagre, com sua causa. Deixe o seu testemunho também, seu motivo de gratidão, tá bom? Então, antes de orarmos, eu vou citar aqui alguns nomes, alguns pedidos do nosso livro de oração. E você que está no chat, intercessor, concorda com o pedido de oração do nosso irmão que está aí no chat pedindo e clamando a Deus nessa noite. Atos 12, já fica com a sua Bíblia aí aberta, porque nós vamos ver a manifestação sobrenatural do poder de Deus agindo na vida de um dos discípulos, apóstolos do nosso Senhor. Vamos ler a partir do verso 1 desse capítulo e vamos caminhando até certo ponto, ok? Vamos ver o contexto, vamos mergulhar nessa história. Verso 1 de Atos 12 diz: por essa época, o rei Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento, certo? Festa da Páscoa. Depois lançou na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. E a intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Verso 5 diz: enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Hoje eu ouvi uma frase que impactou meu coração. O que oração não resolver, nada mais resolve. O que a oração não mover os céus, não trazer um milagre à existência,
não tocar o coração de Deus, não fazer com que o Espírito tenha essa intercessão diante de Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, o que a oração não fizer, nada mais alcança. Ok? Esse é o poder da fé colocada em prática na busca a Deus, na presença de Deus, em diálogo, em oração com Deus. Então ele diz, a igreja fervorosamente orava pela vida dele, clamando por um milagre. Povo unido, a igreja de Atos unida pela vida do seu apóstolo, ok? E aí olha só, na noite, verso 6, antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados. E outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela. E um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse, depressa, levante-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo do Senhor lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Pedro estava, meu Deus, eu só posso estar sonhando com algo tão sobrenatural, né? Nada convencional. Um anjo resgatando de dentro de uma prisão. Gente, só Deus pode fazer isso. Ele diz agora no verso 8, final do verso 8, agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender que era real o que ocorria. Verso 10. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Nós temos muitos testemunhos de pessoas que dizem, num momento muito difícil, apareceu alguém e me ajudou a sair daquele momento. Já vi testemunhos de pessoas que dizem estavam num perigo muito grande e apareceu, eu já vi testemunho de pessoas assim, estava com o carro quebrado num local muito perigoso, escuro, e uma pessoa apareceu e disse, posso te ajudar? E ajudou. E eu saí dali. Só que, quando eu virei, não vi mais. Era um anjo de Deus. Quantas pessoas já testemunharam de terem vivido algo desse tipo? Os 2, e aqui diz o seguinte, ó. No verso 11, por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo. Ele chega à conclusão, disse ele, o Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Pastor, quer dizer que existe anjo de verdade? Meu amigo, quantas histórias você já viu na Bíblia de anjos que interviram numa situação? Muitas vezes na Bíblia, o salmista escreve, ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão para que não tropeces com o teu pé em pedra. Os anjos de Deus estão guardando a todo instante. A palavra diz que o inimigo está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Mas os anjos do Senhor estão ao redor, acampando aqueles que o amam, que o temem.
Então, se o inimigo está rodeando ao derredor, os anjos estão mais perto. E aí, o maligno não pode te tocar, porque há uma proteção de Deus sobre as nossas vidas. E aí, olha só, verso 12 diz: quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. 14. Ao reconhecer a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando, por fim, abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor o havia tirado da prisão. Contem a Tiago e a outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. E aqui fechamos esse episódio do livramento divino de Deus sobre a vida de Pedro. Há um livramento de Deus para a minha vida, para a sua vida. Essa é uma palavra para essa noite de livramento. Você que ora, você que clama, você que está intercedendo já há algum tempo pela vida de alguém, Deus está designando anjos, Deus está ouvindo a sua oração. Sua oração. Mãe, quantos livramentos eu já tive porque eu tinha pais, minha mãe e meu pai que oravam por minha vida. Por isso, não duvide, não desista, persista, creia, continue. Somente a sua oração, pai e mãe, pode sustentar a vida do seu filho. A misericórdia de Deus sobre ele. As suas orações têm alcançado o trono de Deus. E Deus tem trazido livramento. Deus tem poupado a vida. Você crê nisso? Escreve aí: eu creio nisso. Eu creio no livramento de Deus. Eu creio na proteção divina. Eu creio que hoje é uma noite de livramento de Deus. Então Deus está trazendo livramento sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus. Coloca o nome aí no chat de alguém que você declara livramento de Deus sobre a vida dele. Todo mundo tem um parente que você ora para que Deus dê livramento. Faz isso. Pede. Clama. Eu sei que é um episódio com Pedro aqui. Era uma perseguição. Mas toma posse dessa palavra e ora por livramento. Continuamos refletindo acerca desse episódio do livramento divino. E o primeiro ponto que eu quero pensar com você é sobre a escuridão da prisão. No capítulo 12, verso 7a, diz: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. A prisão é um lugar frio. A prisão é um lugar escuro. É um lugar mesmo sombrio. Mas onde a luz de Deus chega, as trevas se dissipam. O mal se dissipa, os espíritos maus são afugentados. Aonde a luz de Deus chega, há livramento. Em segundo lugar, o toque divino, verso B, a parte B do verso 7 diz: e tocando a Pedro no lado, o despertou. O anjo chega, toca no lado e desperta ele, para que ele venha e saia para fora. Então o toque divino nos lembra que Deus está sempre perto, pronto para nos despertar para a realidade espiritual. Há um despertar de Deus também
nós precisamos nos posicionar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos, para vermos a glória de Deus, nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo, com Deus. Terceiro lugar, a chave da libertação. A parte C do verso 7 diz, dizendo, levanta-te depressa. Deus nos oferece a chave da libertação através da sua palavra. Seja livre, levanta e anda. Levanta-te depressa. Sai para fora, Lázaro. Meu Deus do céu, as palavras que são chaves para a libertação. Quarto lugar, as cadeias rompidas. Atos 12, verso 7, parte D, diz, e caíram-lhe das mãos as cadeias, as algemas, as correntes. Depois de receber o comando, depois de ser tocado pelo anjo, ele vê o resultado e caíram-lhe das mãos as cadeias. As cadeias que nos aprisionam podem ser rompidas por uma intervenção divina. Quando confiamos em Deus e obedecemos a sua voz, as amarras que nos prendem ao pecado e ao sofrimento se quebram. O poder da obediência, o poder do arrependimento, o poder do perdão, tudo isso faz com que todas as cadeias se quebrem. Quinto lugar, vamos já orar, minha gente, o poder do louvor. Verso 6 de Atos 12 diz, e o mesmo Pedro estava dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Pedro estava dormindo, não preocupado com aquela situação. Isso nos lembra o poder do louvor e da confiança, da fé em Deus, mesmo nas circunstâncias difíceis. E em sexto lugar, o papel da oração. Olha aí, verso 5. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Continuamente orando. Nós oramos como de costume. Você que ora na oração da madrugada, como de costume. Você que está todo dia na oração da noite, como de costume. Continuamente. Não cessa, não para. O Senhor nos sustenta para estarmos aqui toda noite, clamando ao Senhor, consagrando as vidas, intercedendo por outras vidas, lançando fundamentos proféticos, abrindo os céus pela oração, meu Deus, declarando a vida, expulsando as trevas, tudo por meio da oração e o papel da oração, ok? A nossa parte no reino espiritual é orarmos, é buscarmos, é nos santificarmos, é estarmos diante de Deus e Ele fazendo a parte dele, que é o sobrenatural, o milagre, a libertação, exatamente. O abrir de portas, o quebrar, o despedaçar de cadeias. E em sétimo, para nós orarmos, a glória de Deus. Verso 11 de Atos 12 diz, e Pedro, caindo em si, disse, agora entendo verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. E tudo o que o povo dos judeus esperava. O livramento de Pedro trouxe glória a Deus. Então nós devemos reconhecer que todos os livramentos e bênçãos vêm do Senhor. Meu Deus, nós não temos palavras para agradecer os teus livramentos. Senhor, como é bom ser livre em Ti. Você pode agradecer pela liberdade de Cristo em você? Obrigado, Senhor,
por ser livre, por ser liberto. Escreve isso, tá? Por um dia ter estado preso e hoje ser livre em ti. Agradece, meu irmão. Agradece. Faz isso. Faz essa oração. Depois, se você começa a interceder pela vida de alguém, bota o nome da pessoa que você quer declarar libertação, liberdade, um novo tempo, restauração com Deus. Tá bom? Vamos ao nosso tempo de oração. Eu quero aqui trazer alguns nomes para intercedermos do nosso livro de oração. Eu quero lembrar aqui alguns irmãos que estão em tratamento. Evangelina, que foi pedida essa semana. Evangelina, nosso querido Ortega, Albaniza, Amarílio, Felipe, tá? São nomes que estão aqui nos pedidos do livro de oração, estão em tratamento terrível de CA, ok? Então esteja clamando por essas vidas também. Eu quero aqui colocar o nome de Luana, Armando, Nizete, Auricélia, Ana Jaqueline, Érica, Guilherme, deixa eu ver quem mais, muitos outros aqui, Valdira, Shirley, Giovânia, Perpétua, Armando, Antônia e segue. Vamos clamar, por favor, nos ajude, concordando com os milagres dos nossos irmãos no chat, nos ajude em intercessão, em oração, em clamor nesse momento pelas famílias, para que venha livramento. Sábado à noite é um dia um tempo de maior intensidade do reino espiritual para tragar vidas, para ceifar vidas, para causar acidentes, doenças, tudo que não presta. E nós estamos aqui nos levantando como Igreja do Senhor, clamando por livramento. Livramento. Eu declaro livramento sobre os seus. Aliás, Deus já te deu livramento hoje, você nem sabe. A minha vida e a sua. Você não tem ideia do tamanho do livramento que Deus já lhe deu hoje. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Pai, essa é a palavra da noite do dia. Livramento. O Senhor, Deus, enviou um anjo para libertar Pedro da cadeia. Para tirar, Senhor, as cadeias, as algemas, para trazê-lo para fora, para ser aquilo que já estava sobre ele, a tua liberdade. Livre, Senhor. É para isso que nós queremos viver os próximos anos, para vivermos livres na tua presença. Senhor, nós não aceitamos nenhum jugo de escravidão, nenhum jugo de pecado, nenhum jugo de acusação. Não aceitamos. Nós te clamamos, Senhor, por libertação nessa noite. Liberta os nomes que foram apresentados aqui. Senhor, quantos anos nós oramos pela libertação do nosso irmão, e o Senhor ouviu as orações da nossa casa, da nossa família. E hoje nós estamos celebrando o milagre de vê-lo batizado, de vê-lo refazer sua vida, de vê-lo entrando para viver um ministério. Senhor, isso não tem preço. Não tem preço. Por isso nós clamamos, unimos a nossa fé com os nossos irmãos para clamar por livramento, libertação nessa noite. Nenhum mal tocará nessa vida. Nós declaramos a proteção divina. Nós pedimos aos anjos de Deus que intervenham, que poupe essa vida, que não deixe o inimigo tragar essa vida. Senhor, há uma sepultura pronta, mas fecha ela nessa noite e traz de volta essa pessoa. Nos ajuda, meu Deus. Nós te clamamos, Senhor. Eu clamo com essa mãe, eu clamo com esse pai, eu clamo com essa esposa, com esse marido, Senhor, pela libertação do seu ente querido. Nós declaramos paz sobre as famílias, nós declaramos, Senhor, esse livramento poderoso, e nós declaramos, Senhor, nesse fechamento de semana, fechamento da primeira semana do mês de setembro, que amanhã, nesse domingo, iniciamos um novo ciclo. E dentro, Senhor, desse mês de setembro, que é um mês de virada de chave, nós declaramos uma semana de muita paz, de muita provisão,
de destravar dos céus, de derramar de uma chuva e de provisão, de livramento, de cura, de muita paz sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu oro com os meus irmãos que estão no chat, eu oro com os meus irmãos que estão no livro de oração, eu oro com cada um que está em tratamento, Senhor, de químio, seja lá de rádio, dessa doença, Senhor. Nós te pedimos aos que estão com depressão, com ansiedade, com pânico, Senhor, com medo. Nós declaramos, seja livre em nome de Jesus, seja livre no poder que há no nome e no sangue do Senhor Jesus, para viver um novo tempo na tua presença, Senhor. Nós colocamos, Senhor, nossas causas, nossos pedidos para essa nova semana, esse domingo na igreja, que é um domingo de ceia do Senhor, de Santa Ceia. Deus, que nós possamos ter um domingo poderoso na tua casa. Eu quero colocar aqui os horários dos nossos cultos na Seven Church e declarar, Senhor, uma manifestação poderosa do teu poder, salvação, cura, transformação de vidas, nos horários que nós temos, Senhor, na nossa sede, às 9 com Kids, 10, 17, 19. No Industrial, esperamos você da região de Maracanaú, aí do Industrial, de toda a redondeza. Nós te esperamos às 9 da manhã, 17 e 19 horas. Será um domingo lindo na casa do Senhor. Não perde, apronta a sua família, começa a sua semana na presença de Deus. Nós declaramos, levantamos nossas mãos para declarar sobre a tua vida, a tua casa, os teus, uma semana abençoada. Uma semana de virada, uma semana próspera, uma semana de saúde, de paz e de boas notícias sobre a tua vida e a tua família. É assim que nós oramos e consagramos o nosso fim de noite na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E se você crê, fala comigo amém. E glória a Deus. E aleluia. Estamos finalizando nossa oração da noite. Quero te pedir o seu like. Por favor, evangelize com ele. Abençoe muitas vidas. Se você está na TV, entra no smartphone. Se você não está logado no seu e-mail, faz esse login e deixa o seu like também. Se inscreve no canal, tá? Aperta o sino de todas e compartilha ao máximo com seus grupos, com os seus contatos. Daqui a pouco, às 5, oração da madrugada no canal da Seven Church Oficial. 6 e 6, Palavra e Sabedoria, no canal do nosso reverendo Munguba Júnior, Munguba JR Oficial. 7 e 7, plano de leitura da Bíblia, aqui no nosso canal. E se o Senhor permitir, 22 e 30, estaremos juntos em mais uma oração da noite. Receba a bênção. Que o amor de Deus nos una, que o gozo de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente daqui para frente. Que a bênção de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre todos nós, hoje e para sempre. E quem crê e recebe diz amém, e amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo no seu coração, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.